poderoso King Kong e do temível Godzilla. E eu vou ter que dividir em duas partes, porque além deles merecerem um vídeo pra cada um, é muito filme. E caso tu esteja se perguntando, tá, mas teu canal não é de terror? Gente, eles são monstros terríveis que dá vontade de levar pra casa. Então bora começar com o Rei da Selva, que teve seu filme antes da Segunda Guerra Mundial, o grandioso King Kong. E descobri como ele passou de 7 metros para 102. Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te contar. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Dito isso, bora pro vídeo. Bora começar, é claro, com ele, o pai de todos, o primeiro King Kong de 1933. O filme nos leva para uma aventura épica, uma passagem direta pela exótica e perigosa Ilha das Caveiras. E chegando lá, a nossa jovem e inocente atriz Anne Darrow, interpretada pela imortal Flora Ray, é capturada por um grupo de nativos que promete a jovem como esposa do King Kong. A jovem é solta, o Kong capturado e levado para Nova York como atração. Mas é claro que ele acaba se soltando indo atrás da sua prometida noiva. E então vem aquela clássica cena do cinema do King Kong em cima do Empire State, levando vários tiros de avião segurando a sua amada. Grande clássico e imortal, até me arrepiei. Essa versão foi feita toda em stop motion e ela é muito boa, levando em consideração a tecnologia da época. E o nosso querido Kong tem em média uns 7,5 metros de altura. O filme fez tanto sucesso que 9 meses depois, no mesmo ano, eles lançaram o Kiko, um gorila gigante, albino, menor do que o Kong, mas muito maior do que um filhote normal. Sim, eles lançaram o filho do Kong. E assim, eu acredito que deve ter sido algum trocadilho, porque é muita coincidência, 9 meses depois o Kong ia aparecer com um filho e... Bom, o Kong não aparece nesse porque ele foi morto no primeiro filme. O filme, ele explora as consequências da violência do Kong na cidade de Nova York, e esse grupo de cinegrafistas acaba voltando para a Ilha das Caveiras devido a um boato de um tesouro escondido. E então eles acabam encontrando o Kiko, que passa a maior parte do tempo defendendo os humanos e apanhando das outras criaturas. Além do Kiko ter ali seus 3 metros, mais ou menos, ele também não é nem um pouco assustador, não agradou o público, e os efeitos especiais colocados nesse filme são bem piores que do anterior. 30 anos depois da primeira aparição do King Kong, ele volta pras telinhas e agora a coisa fica muito louca. Acontece que os produtores queriam ver uma luta épica entre o Kong e algum ser muito fodástico. Então eles dão uma voltinha pelo mundo e acabam encontrando o Godzilla. É então que em 1962 nós temos o primeiro King Kong versus Godzilla, e ele não é mais feito em stop motion como os anteriores, mas sim com um ator utilizando uma fantasia. Neste filme, o Kong recebe 44 metros de altura, tudo pra ficar à altura do Godzilla. Mas não é só isso, ele também ganha superpoderes. Enquanto ele luta contra o Godzilla, ele acaba mordendo alguns fios elétricos e é atingido por um raio. Então ele começa a soltar raios pelo corpo. Se tu achou o filme anterior muito louco, segura aí, que esse é simplesmente patético. Em 1967, eles têm a brilhante ideia de colocar o Kong para lutar contra um Kong mecânico, que na minha opinião isso deveria ser considerado um crime. Neste filme, a humanidade criou uma versão robótica do Kong para fazer escavações altamente radioativas, mas o robô teve algumas falhas. E aí a gente já viu que eles estavam sendo inspirados pelo Godzilla, né? Aí como o robô teve falhas, eles chamam o Kong de verdade para fazer essa escavação. O Mecha Kong fica com ciúmes e eles começam a brigar na Torre de Tóquio. Assim, não dá.
brigar. Sem contar que essa briga deveria ser pra ver quem é mais feio. Porque, gente, sério, a qualidade decaiu demais desde o primeiro filme. Neste filme, o Kong tem 20 metros de altura e ambos os Kongs são interpretados por atores em trajes. 9 anos após essa desgraça e quase 45 anos após o primeiro filme, eles lançam um remake de King Kong e é um sucesso. Neste remake, um executivo da área do petróleo manda uma expedição para uma ilha desconhecida para ver se acha mais petróleo. Porém, um primatologista muito ambicioso acaba embarcando de maneira ilegal e se depara com um náufrago misterioso. E o resto do filme segue mais ou menos a linha do original. Só que, apesar da fantasia ser muito melhor e bem feita, os atores interpretarem de uma maneira muito mais convincente e os monstros serem muito mais realistas, ele tá muito mais assustador e parece muito mais um vilão do que nos outros filmes. E tem alguns momentos bem estranhos e suspeitos com a sua noiva, como esse aqui, por exemplo. Nesse filme também ele tem 2 alturas, sendo 12 na Ilha das Caveiras e 16 em Nova York. E apesar de muita gente hoje em dia achar muito estranho e chato o filme, na época ele foi sucesso de bilheteria e indicado a 2 Oscars de melhor som e fotografia. 10 anos após o King Kong ser morto na cidade de Nova York, foi revelado que, na verdade, ele estava sendo mantido em coma por um cirurgião que estava cuidando dele e se preparando para fazer uma cirurgia de coração, lhe dando um coração artificial. Só que para essa cirurgia acontecer, ele precisava de uma transfusão de sangue, então eles vão atrás de um doador ideal, voltam para a Ilha das Caveiras e encontram a Lady Kong, que eu nem preciso falar que é uma gorila do sexo feminino que tem o mesmo tamanho que o Kong. Então ela é capturada, o Kong se recupera e ele começa a destruir tudo ao lado da sua nova amada. A fantasia é pior do que dos filmes anteriores, o filme foi esmagado pela crítica e o Kong cresceu 1,5 metro. Os efeitos visuais também deixaram muito a desejar e sobre o romance ficou todo mundo assim. E depois disso a franquia foi esquecida até... Peter Jackson, o mesmo diretor de Senhor dos Anéis, tenta trazer este clássico de volta às telonas. E eu já aviso que aqui tem uma história muito interessante sobre o Peter Jackson e o King Kong. Então, mais um remake de King Kong vem à tona, mas a diferença é que ele foi feito por computação gráfica e seu intérprete foi o Andy Serkis, que é um cara que fez vários personagens famosos em Hollywood, como, por exemplo, o Gollum. Além disso, nós também contamos com a icônica da Naomi Watts interpretando a Anne Darrows e o Jack Black. Sim, gente, o Jack Black. O cara... é o cara, simplesmente a nata dos atores de Hollywood. Eu nem preciso dizer que o filme foi um sucesso, é muito bom e ganhou 3 Oscars. Melhor edição de som, melhor mixagem de som e efeitos visuais. Kong tem em torno de 7 metros e ele parece ser muito mais velho e muito mais realista do que os outros. Mas isso não foi por acaso, porque a equipe teve muito estudo. A equipe fez estudos de várias espécies de gorilas para ver qual seria o mais ideal. E o próprio Serkis foi trabalhar com gorilas em zoológico e depois observar eles na Ruanda. E como eu falei, o Jackson ele tem uma ligação com o Kong porque aos 12 anos de idade ele pegou uma câmera dos seus pais, mais em específico uma Super 8 da Kodak e tentou refazer o Kong. É claro que não deu certo, mas anos depois ele virou não só o diretor de Senhor dos Anéis, mas também como diretor de King Kong. Ou seja, nunca desistam dos seus sonhos porque nunca é tarde para eles. 12 anos depois desse enorme sucesso de King Kong, nós temos Kong, a Ilha das Caveiras. Aqui o enredo sofre algumas mudanças, mas em resumo, é uma organização governamental que tenta encontrar evidências de criaturas gigantes que são uma ameaça para a população. Uma coisa que chama muita atenção aqui é que o Kong ganhou 30 metros e é considerado um dos maiores Kongs das telinhas. E também os seus pelos, que foram feitos 1 a 1. Sim, gente, 1 a 1. Tipo... muito realista. E também nós temos a grandiosa participação de Samuel Jackson, Brie Larson e Tom Hiddleston. Simplesmente magnífico.
Aqui nós vemos a grande e acalorada luta entre dois titãs. No filme, o Kong e seus protetores embarcam em uma grande aventura para encontrar seu verdadeiro lar. E no meio do caminho, eles se deparam com um furioso Godzilla que está completamente descontrolado. Godzilla estava deixando vários rastros de destruição pelo mundo, então começa uma luta entre os dois titãs. E se tu já achou o Kong do filme anterior muito grande, é porque este vocês não estão preparados. Ele tem os incríveis 102 metros contra 120 metros do Godzilla. E agora tu deve estar pensando, mas Mari, ele tem 18 metros a menos que o Godzilla ainda. Ele tá na desvantagem. Calma aí. Ele tem uma carta na manga. Neste filme, além dele ser muito mais ágil e veloz, ele também possui um machado que ajuda ele a desviar e a se proteger dos raios nucleares do Godzilla. Que, diga-se de passagem, é uma das suas principais armas, mas deixa isso pro próximo vídeo. Mas e aí? Esqueci de algum? Qual é o seu Kong favorito? Team Godzilla ou King Kong? Deixa aqui embaixo nos comentários. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Até a próxima, que vamos falar sobre Godzilla e fui!